Ok. Olá, pessoal, que participa do Congresso Virtual da UFBA. Nós estamos aqui com a apresentação da mesa, Estratégias do Capital na Mercantilização da Educação Pública e suas relações com as condições de trabalho e valorização do magistério, né? Meu nome é Edson do Espírito Santo Filho, sou estudante de doutorado da Faculdade de Educação UFBA, também professor da Rede Municipal de Feira de Santana e também professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, né? No caso, vou falar sobre a relação com a Confederação Nacional da Indústria. A gente aproveita também para chamar, teríamos mais 3 participantes, teve um problema com uma das participantes, eu gostaria de chamar também os outros 2 participantes para fazer uma breve apresentação e a gente inicia a mesa, tá bom? Então, podemos rapidinho aí? Olá, camaradas. Gostaria de saudar a todos também que estão acompanhando a nossa mesa. Eu sou o professor João Paulo, sou professor do município da Educação Básica no município de Feira de Santana e também professor da Faculdade Maria Milza. Sou doutor em Educação e desenvolvi minha tese fazendo a discussão sobre a questão das políticas de ciência e tecnologia e as políticas para o ensino superior e a relação com a intensificação e a precarização no trabalho docente. Então, minha defesa, meu doutorado foi desenvolvido na FACED da UFBA, no Programa de Pós-Graduação em Educação da UFBA. Boa tarde, camaradas, né, que estão aí assistindo. Eu sou Vânia Pereira Moraes Lopes, eu sou doutoranda na UFBA, né, em Educação. Sou professora da Educação Básica, da Rede Estadual da Bahia e da Rede Municipal de Feira de Santana. Atualmente venho desenvolvendo a pesquisa a respeito do debate da política de valorização de professores, e vamos tentar discutir aqui, nessa mesa, quais são as estratégias, né, de setores do capital, no processo de mercantilização da educação, pensando aí nas condições de trabalho e na valorização do magistério. Ok, feitas as devidas apresentações, felizmente não teremos a quarta expositora, né? Nós vamos, então, dar início à dinâmica que cada fala tenha em torno de 12, 15 minutos, e depois nós vamos para as considerações finais, né? Eu já começo, então, falando que, e aí uma rápida recuperação de que essa discussão sobre as estratégias dos aparelhos privados de hegemonia na disseminação do consenso, ela não está descolada de um projeto, digamos, mundial para a educação, né? Então, ela está dentro do marco da mundialização da educação, que, por sua vez, está ligado no marco da mundialização do capital. E aí temos, né, nesse primeiro momento, até chegar aqui na Confederação Nacional da Indústria, nessa fase atual, temos organismos internacionais e organismos multilaterais, de certa forma, que interferem aí diretamente, tanto na forma vai se dar o financiamento da educação, como o receituário, né, que está no marco das reformas educacionais, né? E aí, recuperando, chamando a atenção de 2 organismos que aí tem, dentre outros, né, entre ONU, Unesco, FMI, mas chamar a atenção de 2 aqui, que é o Banco Mundial, né, ele, por sua vez, é uma agência, um banco que é, na verdade, uma agência de fomento das reformas educacionais no mundo, e em específico na América Latina, que traz consigo o receituário neoliberal, principalmente a partir das décadas de 90, e que colocava como referência a necessidade de privatizações dos serviços públicos, né, em especial da educação, a distribuição de recursos mediante ajustes fiscais, né, e no âmbito da educação também condicionada a políticas de formação de professores, né, e a reformas
no currículo, né? Isso é importante porque, isso vai ser recuperado nas outras falas, mas isso é importante porque ela tem a ver com os critérios sobre o que seria a formação de professores e como deveria se dar as reformas, e aí especificamente aqui no Brasil, o mais recente, que é a reforma do ensino médio, né? Nós vamos ver, então, que essa estratégia, ela permitiu que o receituário neoliberal na América Latina ela pudesse adentrar, né? E aí pegando desde o consenso de Washington até a produção de documentos, né? Congressos mundiais, e aí chegando especificamente naquilo que é a última parada, digamos assim, né? Que é a reforma do ensino médio, né? De que o Banco Mundial, ela esteve diretamente ligada a essa reforma educacional, inclusive condicionando a necessidade de alterações dos currículos, né? E aí, a partir de um compromisso, né, de investimento em torno de 250 milhões de dólares, desculpa, que dá em torno de 1 bilhão de reais, né? Pouco mais agora, né, de 1 bilhão de reais, para que os sistemas de ensino pudessem implementar a base nacional curricular e reformular os currículos, né? Por outro lado, a OCDE, que ela tem a ver com a cooperação para o desenvolvimento, né? E aí é uma agência especificamente europeia, mas que tem um impacto direto aí em torno dos países que tentam entrar nesse seleto grupo da OCDE, porque isso abre na lógica desses países, abre um flanco para se projetar no comércio exterior. E o Brasil, no último período, vem almejando essa entrada no grupo da OCDE. E a OCDE, ela, juntamente aí com o Banco Mundial, ela, além de apontar para a necessidade de reformulação dos currículos, que aí tem a ver com o ensino médio, ela também condiciona a educação para o capital, né, a educação do capital, a partir de avaliações de larga escala, e aí pegando o PISA, que é uma avaliação internacional, no qual os países deveriam se adequar a esse modelo de avaliação, né? O PISA especificamente pega a língua portuguesa, matemática, ciências naturais, mas que ela é um parâmetro para identificar se a relação entre produtividade e educação, ela avança nos países que almejam entrar no grupo da OCDE, né? Diante disso, nós vamos aí passar rapidamente de um tema para outro, que seria sobre a CNI, né? Qual a importância da CNI nas estratégias do capital, né, da burguesia para que os projetos educacionais eles possam adentrar, né? A CNI, primeiro, por ser uma confederação nacional da indústria, ela consegue, de certa forma, aglutinar setores que até então estavam dispersos. Então, desde a década de 30, ela consegue dar uma unidade aos setores industriais, né? Esse é o primeiro mérito da Confederação Nacional da Indústria. Então, vai para além da Federação das Indústrias de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Esse é o primeiro mérito da Confederação Nacional da Indústria. A segunda, que em torno dela, primeiro por indução governamental, depois ela própria assume, ela consegue criar um subsistema de educação, a partir das suas entidades, né? A criação do Sistema Nacional, do Serviço Nacional de Aprendizagem Escolar, né? De Aprendizagem Industrial, desculpa, o SENAI, em 38, em 46 o SESI, que seria um serviço social da indústria vinculado à educação, lazer, saúde, qualidade de vida, né, mais no plano da assistência social, e o Instituto Evaldo Lodge, que tem uma relação específica entre atrelar a universidade, a produção acadêmica, com o setor produtivo, né? Então, seria interessante até resgatar como é que ao longo do período da história do desenvolvimento industrial no Brasil, ela atuou com projetos educacionais.
o tempo não vai dar conta disso para a gente fazer, mas eu queria chamar a atenção a partir da década de 90, né? Se no primeiro momento ela defendeu uma educação de base atrelada ao modelo fordista, e no segundo momento atrelado ao que apareceu na década de 70, que era a educação profissional compulsória, na década de 90, pelas alterações na base técnica, né, principalmente pelo avanço da microeletrônica, a gente vai ver uma mudança do padrão de sociabilidade, né, e aí a tão propalada sociedade do conhecimento vai ter impactos no modelo de projeto educacional da CNI, a partir dessas entidades, e também a partir daquilo que seria o próprio telos, né, de desenvolvimento da indústria. Então, agora não se discute mais uma indústria nascente do país, nem uma indústria em desenvolvimento. Agora é uma indústria que tem que ser competitiva para entrar no mercado exterior, né, para poder fazer essa disputa no mercado exterior. E a educação aqui, ela cumpre um papel fundamental, né? A primeira que se por um lado a aprendizagem industrial ela estava muito mais ligada ao período fordista, agora é necessário que se defenda um aumento da escolaridade, né? Então isso a CNI começa a defender. Se antes o ensino profissional dava conta, então agora a necessidade do aumento da escolaridade é para acompanhar essa tendência, e a formação profissional, ela está ligada agora para toda a vida. Então, eu garanto a educação básica, por um lado, né, e, por outro lado, eu tenho que defender uma educação profissional que seja, uma formação profissional que seja para toda a vida. Quando isso acontece, ao mesmo tempo, o processo de desindustrialização vai fazer com que essas entidades que são geridas pela CNI, e uma coisa que a CNI nunca abriu mão, 3 coisas, né, que era da qualificação dos trabalhadores, da formação, da qualificação dos trabalhadores, e aí a educação profissional presencial e via teleensino, pelo Telecurso 2000, por exemplo, né, foi uma tônica da CNI, a partir do SESI e do SENAI, a disseminação das suas ideias, né? Então, o projeto de educação dela é um projeto que também ajuda a disseminar as ideias do empresariado, do industrial. E o terceiro, que era o financiamento, né? Então, desde 1938, essas entidades, exceto o IEL, mas o SESI e o SENAI, elas funcionam via contribuição das empresas, das indústrias, que vão direto para a CNI, né? Então o governo repassa, é um imposto que é repassado. Isso deveria ser revertido para os trabalhadores, né? Ou para as entidades dos trabalhadores, mas a CNI, ela conseguiu trazer para si esse modelo de formação com financiamento. Só que com o processo de desindustrialização, esse modelo ele vai começar a dar mostras de fragilidade. E aqui a CNI ela deixa de pensar essas entidades apenas no plano da assistência, da formação complementar, enfim, e começa a pensar o sistema indústria, né, como um sistema empresarial. Isso aqui tem uma mudança significativa, né, que agora o próprio SESI e o próprio SENAI, eles vão também se comportar como uma empresa. E ao se comportar como empresa, vão vender seus produtos, vão disputar políticas públicas em outros setores, né, e aqui tem uma mudança significativa. Uma coisa que chama atenção, quando eu coloquei as três entidades, é que elas conseguem transitar da educação profissional à educação básica ao ensino superior. E aí eu queria chamar a atenção de 3 pontos, que aí tem a ver com a estratégia da CNI para o capital. A primeira, que é a relação da CNI com o ensino superior. Queria chamar a atenção, dentre outros documentos, de 2004, que é quando o ministro da Educação, Tasso Genro, convida a CNI para formular propostas para o ensino superior, e é um documento que ele é um documento marco, que é contribuições dos industriais para a reforma do ensino superior. O que é que lá aponta, né, como necessidade? Mudanças no marco regulatório do sistema de inovação das universidades, a necessidade de mudança dos regimes de dedicação exclusiva dos professores para se colocar
à disposição da produção, o atrelamento da universidade, e aí os centros de excelência cumprem isso, eles não pensam que todas as universidades precisam cumprir esse papel, mas os centros de excelência de produção refinada para atender às demandas de mercado, e mudar até a própria relação do tripé universitário, do ensino, pesquisa e extensão, tendo um dimensionamento mais voltado para a pesquisa, né? Se a gente observar esses marcos, dentre outros que aparecem... Edson, não está ouvindo. Agora? Desculpa. Então, se a gente perceber essa relação, nós vamos ver que esses pontos, eles culminam no que foi agora a proposta engendrada aí pelo governo Bolsonaro do Futurice. Então, mesmo não aparecendo num cenário diretamente, mas a CNI ela tem uma construção que vai se desenvolver em torno do projeto dos industriais e dos burgueses, da burguesia de modo geral, para a educação. A segunda relação, que aí vai aparecer em 2010, alguns autores vão dizer que a CNI ela abandona temporariamente o ensino superior e começa a voltar de novo suas atenções para o ensino profissional, que é da relação com o Pronatec, né? Só lembrar que 75% das vagas do Pronatec, elas foram ofertadas ou num suposto sistema de gratuidade ou via recursos pelo Sistema S, mas dentro do Sistema S, o SESI e o SINAI que responderam pelo maior quantitativo de vagas, né? E isso rendeu, entre 2011 e 2014, um aporte em torno de 4,6 bilhões de reais, né? Então, a própria CNI funcionando também como empresa, né? E o terceiro mote, que aí o tempo não nos permite, a gente pode desenvolver rapidinho no final, que é esse terceiro elemento que é da reforma do ensino médio. E parece que a CNI ela não aparece muito no cenário, mas eu queria chamar a atenção que a CNI, principalmente, ela consegue fazer sua articulação, enquanto Movimento Estudo pela Educação e outras fundações e entidades, né, do empresariado industrial, elas aparecem mais na sociedade civil de modo geral. A CNI, ela aparece diretamente na articulação com o legislativo, né? Então, mesmo ela não aparecendo nas conferências nacionais de educação de forma efetiva, é no legislativo que ela consegue, inclusive, fazer o lobby para que suas propostas apareçam. Reforma tributária, reforma da Previdência, reforma trabalhista. E no caso da reforma do ensino médio, o que eu queria chamar a atenção é o seguinte: já no Plano Nacional de Educação, já a título de conclusão, ela consegue garantir as matrículas triplicadas para o ensino superior, para o ensino profissional, né? Então, é garantido lá na Meta 11, que vão ser triplicadas as vagas, e isso vai potencializar a necessidade de mudança dos currículos e também a necessidade de essas parcerias elas ocorrerem a partir do público e o privado, né? O que é que acontece aqui? A reforma do ensino médio, a gente percebe a introdução do itinerário formativo técnico-profissional, é uma novidade, é a retomada lá do projeto educacional da década de 70. A gente consegue perceber que também o sistema, o SESI, o sistema de educação do SESI, ele avança, né? Ele, inclusive, usando as mesmas estratégias dos setores empresariais, do setor financeiro. E aí o exemplo mais emblemático disso é o que acontece com o SESI São Paulo, né? Que ela consegue avançar em 25 municípios do estado de São Paulo, ofertando transferência de tecnologia educacional, né? Então, desde a venda de materiais didáticos, até formação de professores, até o sistema mesmo de transferência de tecnologia do SESI para as secretarias de educação, né? Nós estamos aí nesse marco. Então, o que é que a gente percebe como síntese? A estratégia
da CNI, ela perpassa desde a defesa de uma educação para o empreendedorismo, de uma educação para as inovações tecnológicas. Ela, no seu interior, cria uma escola privada robusta, que é a escola do SESI, né? Então, o SESI agora também se torna um sistema de ensino privado. Ela consegue vender produtos produtos educacionais, né? Mercado educacional, e ela consegue disputar em torno do legislativo a direção das políticas educacionais. E aí, como ponto de chegada, que seria aí primeiro ponto da nossa discussão, que seria a reforma do ensino médio e a participação, principalmente pelo itinerário técnico-profissional. Paro por aqui, a gente pode retomar no segundo momento. Acho que na sequência a gente já pode passar para João. Olá, camaradas, mais uma vez. Infelizmente tive alguns problemas técnicos, né, que fazem parte desse processo de trabalho virtual. Minha internet caiu, mas já retornou. E, felizmente, perdi uma parte da fala de Edson, mas eu acho que alguns elementos a gente consegue dialogar, né? Então, o que é que eu vou tratar aqui na minha fala? A ideia é que a gente faça o debate sobre essas estratégias do capital no processo de mercantilização da educação pública, e na minha fala, especialmente, eu vou tratar do ensino superior, como é que essas estratégias foram construídas nos últimos anos. Basicamente, eu vou organizar a minha fala em 3 partes. Uma primeira parte, eu vou fazer uma rápida passagem sobre o processo de formação da Universidade Brasileira, né? Como é que o projeto dessa Universidade Nacional ela surge e como é que ela vai se desenvolvendo nos anos seguintes. Numa segunda parte, eu vou trazer um pouco sobre as determinações dos organismos multilaterais do ensino superior. Eu vou tratar em especial de 2 documentos ali que foram implementados, sobretudo na década de 90. E, por fim, eu vou fazer um debate específico sobre a política para ensino superior no governo PT e algumas perspectivas que o governo Bolsonaro vem apresentando, sobretudo com o projeto Futurice. Então, como um ponto de partida, né, para a gente localizar o debate, é preciso considerar que as políticas para ensino superior no Brasil e também no âmbito da ciência e tecnologia, elas são bastante recentes, né? Enquanto você já tinha algumas universidades multisseculares e universidades seculares, as primeiras universidades no Brasil elas vão surgir lá nos anos 20, nos anos 30, como faculdades isoladas. Essa política mais orgânica, do ponto de vista de uma política mais orgânica para ensino superior no país, ela vai se dar, sobretudo, no contexto da ditadura empresarial militar, né, na década de 60. Mas, antes disso, nos anos 30, você já tinha um debate forte sobre esse projeto nacional de universidade, sobretudo no processo que resultou na fundação da USP. Em que pese você tivesse um forte caráter elitista naquela discussão, já tinha um certo debate que tratava sobre as demandas de um processo de industrialização crescente no país, né, que demandava uma formação da força de trabalho qualificada e um desenvolvimento no Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Dialogando um pouco aí com o que Edson havia colocado, né, já tinha essa demanda para uma formação de uma força de trabalho mais qualificada. Por trás desse projeto, também existia uma certa expectativa de reprodução da história, uma certa expectativa de um padrão de dominação imperialista que ela pudesse ser adaptado de maneira segura, como um modelo de desenvolvimento seguro para ambas as partes, né? Tanto pensando, por exemplo, nos Estados Unidos e no Brasil, que pudesse ser uma forma segura para ambas as partes, né? Uma forma de desenvolvimento segura. Havia também uma expectativa muito grande que o desenvolvimento da força de trabalho e da ciência e tecnologia, ela levasse a um desenvolvimento natural, né? Levasse a um desenvolvimento capitalista natural, em moldes capitalistas, né? Vamos dizer assim. Esse projeto inicial estava muito carregado dessa expectativa de reprodução da história, né? Como a gente vai perceber nos anos subsequentes, né? Essa perspectiva para a formação dessa força de trabalho e do desenvolvimento da ciência e tecnologia como uma força produtiva, ela passa a ser um traço também muito forte nas políticas, na época da política mais orgânica para o ensino superior, que foi na década de 60, no contexto da ditadura empresarial militar, né?
Então, o forte processo de centralização do Estado, nesse contexto ditatorial, ele implicou uma série de reformas administrativas, que na universidade ficou conhecida como a reforma universitária de 68, registrado lá pela Lei 5.540, que vai centrar, sobretudo, no aspecto da gestão e do controle da atividade, que é uma das características, inclusive, dessa universidade que a gente tem hoje em dia, né? Essa lógica da departamentalização, as relações hierárquicas da organização da universidade, a própria relação de registro de atividades, de produção, ela se alinha muito ao modelo de universidade como empresa, né? A lógica empresarial de universidade. Foi um traço já pensado a partir dessa política de 68 e a lógica privatista. A lógica privatista está na universidade, está na política universitária desde aquela época de 68, no contexto da ditadura. Nos anos 80, o que a gente vai perceber, né? Com a crise da década de 70, a crise do capitalismo da década de 70, o processo de reforma do Estado brasileiro ele começa a ganhar corpo, né? As diretrizes dos organismos multilaterais, que o Edson já iniciou fazendo esse debate, elas começam a apontar suas diretrizes com mais ênfase, articulada ao próprio financiamento. E a década de 80 ele tem um contexto muito especial, né? Porque foi ali que se deu início, sobretudo, o processo de crise da dívida pública, como um produto do gasto desenfreado, da responsabilidade, inclusive gasto privado, na época da ditadura militar, que proporcionou todo esse problema com a crise da dívida pública, e o que ocasionou justamente nesse alinhamento quase que automático a essas diretrizes, pensando numa política nacional e, em especial, no contexto educacional. E aí eu faço um destaque importante, né? Nos anos 80, sobre esse viés privatista que eu havia colocado, o setor privado ele já era responsável por cerca de 64,3% das matrículas em ensino superior. Era um total de pouco mais de 1.377.000, e só do viés privado, só de faculdades privadas, eram cerca de 885.000 matrículas. Então, já na década de 80, o setor privado já era responsável por quase 65% das matrículas em ensino superior. Então, esse movimento ele não é um produto só do governo PT, né? Só do governo Lula, com o ProUni, o FIES. Ele é um movimento que está sendo construído há algum tempo e que teve a expressão mais desenvolvida nesses últimos anos, também por meio das universidades EAD, e mais à frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Avançando um pouco, né, dentro dessa discussão, tratando agora sobre alguma dessas políticas, algumas dessas diretrizes, dos documentos dos organismos multilaterais que vão pensar o ensino superior, eu vou fazer um destaque básico de dois desses documentos, né. O primeiro desses documentos, ele foi lançado pelo Banco Mundial em 1994, ele recebe o nome de O Ensino Superior, as lições derivadas da experiência. Nesse documento do Banco Mundial, eles têm como um ponto central a crítica a esse modelo de universidade baseado no tripé ensino, pesquisa e extensão, que, segundo eles, é uma universidade muito custosa para os países que estavam em desenvolvimento, né? E o que é que eles vão propor como um receituário para que as políticas pudessem ser implementadas? O primeiro ponto que eles vão destacar é a necessidade da diversificação institucional e de cursos, incluindo o desenvolvimento de instituições privadas. Essa é uma tendência que ficou muito bem demarcada nos últimos anos, né, que você percebe uma ampliação muito forte do ensino superior no seu viés privado, e, sobretudo, via EAD, ensino à distância, e poucas universidades, né, os centros de excelência, que concentram mais financiamento e concentram, sobretudo, as atividades de pesquisa. Esse foi um dos elementos implementados, pensados nessa política, que acabou se desenvolvendo nos últimos anos. Um outro ponto, como colocado nesse documento, falava sobre proporcionar incentivos para que as instituições públicas diversifiquem suas fontes de financiamento, por exemplo, através da participação de estudantes nos gastos e da estreita vinculação com o financiamento e os resultados. Aqui tem dois elementos que são importantes, a questão do pagamento, né, pagamento de mensalidade ou de taxas, já sempre presente nas discussões, né, quando as políticas retomam, sempre se reivindica isso, né, que a universidade pública seria um privilégio, que ela precisa acabar, e a necessidade de se pagar taxas no que se refere à universidade pública.
A necessidade dessa diversificação de fontes de financiamento, ela retorna com força também nos últimos anos, sobretudo no contexto do debate sobre a autonomia universitária. Se questiona muito a autonomia universitária do ponto de vista, sobretudo, financeiro. E aí, nos últimos anos, a gente vê uma deturpação dessa concepção de autonomia financeira, que está articulada à autonomia científica, didática, administrativa e patrimonial. E agora o que se discute como autonomia universitária é que agora o Estado se desencarrega de financiar e as universidades agora precisam arrumar meios para financiar o seu trabalho. Então, isso já estava também sendo pautado já nessas políticas e que mais à frente a gente vai desenvolver um pouco sobre esses rebatimentos desse debate, né? A redefinição da função do governo em relação ao ensino superior. O governo agora deveria ter uma função mais de regulador e avaliador e não mais de fornecer o serviço. E, por fim, a adoção de políticas destinadas a dar prioridade aos objetivos de qualidade e equidade. O discurso da qualidade do ensino e da pesquisa articulado aos instrumentos de avaliação e, por exemplo, progressão de carreira, é um aspecto que fica muito bem demarcado nas últimas políticas, e a maior adaptabilidade ao ensino superior às demandas do mercado de trabalho e maior equidade. E aqui também tem um debate sobre o processo de internacionalização, que eu vou trazer mais à frente. Um outro documento que eles vão destacar é um documento da Unesco em 96. Esse documento ele recebe o nome de Educação, um Tesouro a Descobrir. Esse documento também ficou conhecido como Relatório Delors. Esse relatório ele vai defender que a educação ela deve se organizar basicamente em 4 pilares, né? Que é o aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver e aprender a ser. Isso ficou muito difundido também dentro da discussão no campo da pedagogia, no âmbito marxista, da crítica às pedagogias do aprender a aprender. Ela surge também a partir dessa crítica a esse documento, né? Então, esses pilares, claramente, eles vão se basear na educação enquanto uma função estratégica de controlar as tensões sociais num contexto de acirramento da luta de classes, né? Aqui você tem já um debate muito forte sobre a educação enquanto uma mercadoria, né? Que você precisa se qualificar, ampliar o seu capital cultural para que você tenha acesso aos melhores empregos, os melhores postos de trabalho, para que você tenha melhores condições de disputar esses cargos, né? Porque garantia você não tem nenhuma, né? Esse debate já está presente nessa discussão desse documento. O que é que esse documento ele vai propor, né, enquanto perspectiva? Basicamente 3 pontos. A primeira é a defesa da formação com base em capacidades, competências e as noções em tecnologias, algo muito forte, é um discurso muito bonito que vão sendo colocados, né? A questão da empregabilidade, formação com base em habilidades e competências, que está presente em muitos desses documentos que a gente se debruça, né, que a gente faz o estudo. É um discurso já pensado, inclusive, para esses organismos multilaterais. A defesa da expansão de cursos à distância e a defesa da internacionalização de sistemas universitários, especialmente por meio da pesquisa, e a abertura das universidades ao investimento de capital privado em atividade de pesquisas. Aqui você já tem um arcabouço, né, já tem uma série de diretrizes que foram pensadas, algumas delas foram implementadas não de imediato, mas mais à frente, mas que ali já tem algumas diretrizes e que colocam no centro da discussão, inclusive, o próprio papel do professor nesse processo, né? Um professor, enquanto um servidor público, se inclui nesse processo enquanto um dos agentes que vão estar caindo nessa cadeia produtiva, né? Se a gente pensar assim, do ponto de vista da produção científica e também da produção de uma força de trabalho que vai ser inserido nesses processos produtivos mais à frente, né? E aí, já encaminhando nossa exposição, nos anos subsequentes, esse trabalho começa a ser pensado por dentro da política de governo, né? No governo Fernando Henrique, o projeto de reforma do Estado, lá com 95, ela ganha mais força, juntamente também com o ministro Bresser Pereira, né? O ministro da reforma do Estado, e vão apontar, por exemplo, a educação, o ensino superior, como atividades não exclusivas do Estado ou competitivas. Então, o Estado agora estaria desobrigado de fornecer esse serviço, e pior, que vai ser retomado recentemente, as universidades públicas deveriam ser passadas para a gestão de organizações sociais, que deveriam ter acesso ao fundo público através de contratos de gestão, e que o papel agora do Estado seria só de gerenciar, de avaliar, de criar mecanismos de regulação de fora, não seria mais responsável em fornecer o serviço. Reparem que essa política estava sendo pautada já em 95, na época do governo Fernando Henrique Cardoso,
e que agora, em 2019, 2020, resgatam com o projeto Futurice essa questão de repassar a gestão das universidades, das organizações sociais, que participem da gestão a partir de acesso ao fundo público, através de fundos, enfim. Embora não tenha conseguido transformar essas universidades em organizações sociais, o governo Fernando Henrique Cardoso ele tem um aspecto muito forte, que é essa dimensão mercantil por dentro do Estado, através das parcerias público-privado, né? Isso fica muito forte na década de 90, nos anos subsequentes, o governo PT, isso vai ganhar uma dimensão muito maior. Uma outra questão é que essas diretrizes, esses apontamentos dos organismos multilaterais, elas vão também estar presentes, do ponto de vista da educação, na própria LDB, né? Na LDB de 96, eles vão trazer alguns aspectos importantes sobre a flexibilização da natureza de instituições de ensino superior, possibilitar o desenvolvimento de instituições com fins lucrativos, a privatização interna, por meio da, enfim, terceirização de atividades enfim, isso tudo está presente hoje na universidade e foi regulamentado por essas leis dessa época, né? Nessa época, havia também um crescimento desses índices de desenvolvimento científico muito forte, né? O Brasil começa a se... mas, ao mesmo tempo, acompanhado com a redução de investimentos públicos. E aí entra com mais força o papel regulatório do Estado, através das agências de fomento, CAPES, CNPq, que vão direcionar essa verba por meio de editais, por meio da ação avaliativa mais forte, que vai justamente criar esse gargalo para saber quem é os programas ou grupos de pesquisa que vão ter acesso a essas verbas. Já encaminhando minha fala, eu vou trazer agora alguns aspectos da última parte que eu citei, que é a análise do governo PT, né? Vou fazer bem breve, não vou... para que a gente possa, inclusive, debater depois. Vou trazer alguns elementos que é sobre o governo PT, né? Destacando o ano 2003 e 2016. O governo PT ele surge a partir da ascensão de pautas populares, né? Através dessa construção de uma frente neodesenvolvimentista, um governo de coalizão muito ampliado, né? Com setores empresariais, com vários setores, e também a articulação desses setores populares, e baseado, sobretudo, numa concepção macroeconômica única, né, que é justamente o controle inflacionário, a preservação desse superávit primário, né, essa busca desenfreada por esse chamado superávit primário, e a adoção do regime de câmbio flutuante. Foram 3 aspectos bases, né, que eles defenderam quase como um deus, né, para que não fugisse do controle da economia. Então, de fato, essa frente desenvolvimentista não se propôs enquanto uma ruptura ao que estava sendo implementado dos governos anteriores, mas ele preferiu fazer uma conciliação de classes e que isso, no final das contas, acabou resultando na própria queda do governo, né? Em 2016, um processo de impeachment. Então, retornando ao nosso debate, a educação, a partir dessa lógica, a educação pensada, inclusive, dentro dos planos de governo, ele se alinhava muito à perspectiva do capital humano, né? O que é que eles vão dizer, né? Que isso está no próprio discurso do Banco Mundial. Uma vez que ela era vista como um instrumento de promoção da cidadania, um instrumento fundamental de desenvolvimento da inserção competitiva de qualquer nação no mundo. Existia um aspecto ideológico muito forte nos próprios planos de governo que coloca a educação como uma das principais metas do governo. Havia também lá dentro a necessidade de ampliação de vagas no ensino superior, especialmente para jovens de camadas pobres, que foi uma pauta legítima. De fato, existia uma demanda muito forte dessas camadas populares de acesso ao ensino superior, que de fato, em parte, se realizou, mas, em contrapartida, foi uma política que se desenvolveu pelo viés privado. As universidades públicas não receberam tanto financiamento, mas, em compensação, o setor privado ele cresceu, se ampliou muito, em especial por meio do ensino EAD. Principais políticas dentro dessa expansão, a gente pode destacar o ProUni e o FIES, que foi justamente a expansão do ensino superior por meio do viés privado, e que funcionou também o desenvolvimento dos fundos de investimento que vão atuar no ensino superior, né? A partir que vão crescer numa dimensão descontrolável, lastreado para esse fundo público, né? Que vão se revelar como as facetas dessa hegemonia do capital financeiro, amparado por esse capital portador de juros e o capital fictício, né?
E hoje a gente já tem essas empresas de educação como uma das maiores empresas do mundo, fruto desse projeto, né, que foi construído nessa época. E o Reúne, pensando nas universidades federais, eles tinham duas metas específicas, né, que era o aumento da razão aluno-professor de 18 para 1, e o aumento das taxas de aprovação de 90% no período de 2008 a 2011. Aqui tem problemas que se expressaram diretamente no cotidiano das universidades, né? Essa meta de 18 alunos para 1, ela não considerava, por exemplo, a defasagem já existente de professores e técnicos administrativos presentes na universidade, em que pese ter ampliado a quantidade de concursos públicos, a entrada de professores, enfim. Mas a proporção de alunos que entraram para a proporção de contratação, ela não acompanhou. Então, essa taxa em algumas universidades foi muito maior do que havia sido implementada, pensada lá no projeto Reúne. E as taxas de aprovação, depois eu vou tentar trazer aqui, projetar para vocês, de 90%, ela foi insustentável. O máximo que se chegou foi em torno de 60% a 65%. E que é algo completamente contraditório, né? Se você numa turma com 20 alunos, você consegue dar um tratamento individualizado. Mas numa turma com 60, 70, 80 alunos, isso vai ficar muito mais prejudicado, né? E isso foi muito visível. Na minha época de graduação, a gente via turmas, eu fui estudante nessa época, pouco depois do projeto de aprovação, um tempo depois da aprovação do Reúne, a gente via turmas com 60, 70 alunos e o professor tinha que conduzir. Como é que vai chegar a essa taxa de aprovação com um trato ensino-aprendizagem prejudicado, né? Pensando na perspectiva também desse projeto de ciência e tecnologia, desenvolvimento da ciência e tecnologia, nesse período também foi implementada uma série de políticas. Eu vou destacar algumas, aí já vou encaminhar para a conclusão da fala. Em 2004, foi aprovada a Lei de Inovação Tecnológica, que permitia o uso da estrutura física das universidades e de outras instituições públicas de pesquisa, além do corpo docente, por empresas privadas com convênios visando a geração de produtos, inovação. A Lei do Bem, que regulamentava essa questão dos direitos autorais também, oferecendo também incentivos fiscais às empresas que realizassem pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica. E, por fim, o Marco Legal de Ciência e Tecnologia, que ela vai aprofundar essas duas últimas leis de uma forma mais agravada e tendo como um dos focos da ação o professor, né? Ela vai ampliar essa parceria público-privada na produção de ciência, tecnologia e inovação entre as universidades públicas e as empresas, permitindo a propriedade intelectual por empresas que se envolvem nesses projetos. O marco legal, ele representa essa investida contra os pilares da carreira docente, em especial da dedicação exclusiva, né? Muitos professores, acho que vocês, o próprio Edson deve já ter ouvido isso, né? Alguns professores que criticam a dedicação exclusiva. A dedicação exclusiva é ruim, porque eu quero vender meus produtos para as empresas, sobretudo na área de tecnológicas e tal. Acham a dedicação exclusiva como algo ruim, porque eles não podem trabalhar em empresas e produzir ciência para que sejam, enfim. É um discurso muito complicado, né? Porque está alinhado a essa destruição do funcionalismo público, da estabilidade do emprego de professores, enfim. Tem um debate aí que é importante a gente trazer. Eu vou tentar projetar aqui já para a gente terminar, vou tentar projetar aqui alguns dados. Vou projetar aqui alguns dados. Tá dando para acompanhar aí? Vânia? Sim, sim. Pronto. Ótimo. Vou tentar passar aqui de maneira bem breve. Eu quero destacar alguns dados entre 2002 e 2016 sobre a quantidade de matrículas. Eu vou fazer um destaque, né, em especial sobre ensino privado, né? Percebam que o ensino privado já era a principal oferta em 2002 de matrículas. Em 2016, esse valor quase dobra. E perceba a proporção de aumento, né, da universidade pública para a universidade privada. A universidade pública cresceu cerca de 77,6%, enquanto as universidades privadas quase que dobraram, 93%. O principal viés dessa expansão do ensino privado foi por meio da educação à distância.
faço um destaque especial na coluna da direita, que ela vai trazer os dados sobre matrículas de ensino superior à distância em 2002. O setor privado era responsável por 6.392 matrículas. Em 2016, esse valor chega a 1.371.817. É um valor absurdo, né? Que até para você ver a proporção de crescimento é algo difícil de dimensionar, né? E isso retrata como foi forte essa política da expansão por meio do ensino à distância. Com relação a as taxas de conclusão, esses dados que eu trago são o número de ingressantes e concluintes da graduação presencial em instituições federais de ensino superior. Esse cálculo é feito para saber as taxas de conclusão, né? A quantidade de alunos que ingressam em determinado ano e que concluem 5 anos depois. Percebam que o máximo que se chegou foi em 2010, com a taxa de 65%. O Reúne chegou até 2011, o financiamento que o Reúne proporcionou às universidades chegou até 2011. Desde então, essa taxa vem decaindo consideravelmente, chegando em 2016 com a taxa de 48,4%. Então, retrata isso, né? E como não acompanhou de fato, né, do ponto de vista estrutural, e que de fato era muito, muito difícil chegar a essa taxa de 90% de aprovação de conclusão de curso. Aqui eu trago também alguns dados sobre repasses do governo de universidades federais. Trago o ano de 2008 a 2017. Percebam que o orçamento empenhado, houve pouca diferença, né? Você viu uma pouca diferença do ponto de vista das adições de verbas para poder ser financiado dentro do ensino superior, né? E aí eu faço um destaque importante que essas verbas são aqueles valores que dizem respeito aos repasses do MEC, as verbas de manutenção das atividades, como um pagamento de contas, de água, de luz, serviço de segurança, de limpeza, e aí esses aspectos, se a gente perceber nos últimos anos, foram um dos principais problemas que ocorreram, por exemplo, nas universidades. Algumas universidades tiveram problemas com pagamento de contas, tiveram luz cortada, e uma série de aspectos sobre essa questão. E aí, para fechar esse debate, eu vou fazer alguns apontamentos só com relação ao projeto Futurice, né, que foi encabeçado pelo governo Bolsonaro, apresentado em 16 de julho de 2019, sem qualquer discussão na base. Ele se sustenta em alguns pontos principais, né? Primeiro, o financiamento privado para a universidade e instituições federais de educação, ciência e tecnologia, a gestão das instituições federais de ensino superior, a ser realizada por organizações sociais, retomando esse debate, e o incentivo da prática de empreendedorismo por parte do corpo docente estudantil, e aqui em especial por meio da produção de ciência, né, de ciência e tecnologia. Para fechar essa discussão, do ponto de vista político, o Futurice ele vai se apresentar como um ataque direto a essa autonomia institucional que eu havia falado, né? Distorcendo na medida que o Estado se desobriga de financiar as instituições e joga para as universidades, para os gestores, essa obrigação de buscar seu financiamento, né? Jogando os gestores a autonomia do seu autofinanciamento, né? Inclusive buscando fontes para se financiar e captar, gerir recursos. Então, dentro dessas perspectivas, a universidade que a gente conhece, dentro dessa lógica, ela está com os dias contados, né? Porque poucas, de fato, vão conseguir se sustentar a partir dessa perspectiva, né? E esse projeto, ele surge articulado, por exemplo, depois de uma aprovação da Emenda Constitucional 96, que vai propor congelamento dos gastos públicos até 2036, né? Então, há, de fato, uma articulação aí, e o resultado a gente só vai ver durante a história, mas o indicativo é bem ruim. De novo, retomando essa questão do ataque à carreira do servidor público e ao serviço público como um direito, né? Então, eu vou concluir minha fala aqui, tem outros pontos para colocar, mas eu acho que eu já passei demais, e aí eu concluo minha fala e depois a gente pode debater um pouco mais sobre isso. Ok, João. Eu vou dar continuidade, né, pensando aí na exposição do Edson, quando eu trouxe a CNI. João traz esse debate sobre processo de intensificação, né,
precarização, principalmente como é que isso vai se dar no ensino superior. E eu trilhando no sentido de tentar responder quais são essas estratégias do capital no processo de mercantilização e trazendo isso para a educação básica, eu queria começar falando um pouco de como essas estratégias elas têm se efetivado na política de valorização de professores, né, onde é um campo que eu tenho me debruçado. Então, para início de conversa, eu queria trazer o que é essa valorização de professores, pensando no termo conceitual. Então, o termo valorização reúne 3 importantes elementos, tá? Que é a formação inicial e continuada, então não é possível falar em política de valorização docente ou valorização de professores sem falar na formação inicial e continuada, remuneração, que tem a ver com a carreira, que vai desde o ingresso no concurso público até no processo de aposentadoria. Então, a carreira é aquilo que perfaz todo o processo da vida profissional do professor. E o terceiro elemento, importantíssimo, que são as condições de trabalho. Então, vários pesquisadores que têm se debruçado, Dalila Oliveira, Leda Scheib, todos são unânimes em dizer que não é possível discutir valorização, as associações, ANPED, ANFOP, ANPAI, defendem que não é possível discutir valorização sem pegar esses três elementos, Roberto Lé, ele vai trazer uma conceituação interessante, porque ele vai dizer que, além das questões objetivas, que tem a ver com esses 3 elementos, da formação continuada, inicial e continuada, da remuneração, da carreira e das condições de trabalho, ele traz um outro elemento, que são as questões subjetivas, que tem a ver com reconhecimento social, autorrealização do professor, dignidade profissional. Então, esses, segundo Roberto Lé, seriam elementos fundamentais para garantir que, efetivamente, se tivesse um processo de valorização de professor, Então, mas de quem nós estamos falando? No Brasil, segundo a Educacenso de 2013, nós temos cerca de mais de 2 milhões de professores, na educação básica. Desses professores, mais ou menos 77% está na rede pública e cerca de 22% está na rede privada. Então, o serviço público, a educação pública, acaba abarcando a maior quantidade de professores, Mas qual é a realidade desses professores da educação básica que estão no serviço público, principalmente? Então, vou acabar pegando essa realidade. Em geral, uma das características do trabalho, das condições de trabalho ou da realidade desses professores é que, em geral, eles enfrentam baixo salário, falta de perspectiva de carreira, planos de carreira desatualizado, excesso de carga horária, problema de infraestrutura na escola, formação inicial desenvolvida principalmente para o setor privado, e aí vem a questão da EAD, e uma formação continuada muito mais atrelado àquilo que se chama de treinamento. Então, são formações continuadas pontuais, que não conta com, efetivamente, uma participação na construção do processo dos próprios professores. Então, em geral, as secretarias, o próprio governo, propõem cursos de formação que muito pouco transforma a realidade, ajuda o professor a transformar a realidade que vive. Então, além disso tudo, uma outra questão que é necessário trazer aqui é que mesmo o PNE sendo aprovado em 2014 e tendo lá, entre suas metas, meta 17, informando que os rendimentos dos professores teriam que se equiparar aos rendimentos dos demais profissionais, hoje, o professor recebe mais ou menos 60%, 61% do que recebe um profissional com nível superior. Portanto, o processo de desvalorização é realidade, tá? Mas qual é o percurso, que nós vamos ter aí, que vai acabar resultando nesse processo de desvalorização, Qual foi o percurso feito pela política de valorização
de não valorização de professores que chegamos a isso. Então, nós temos, mais ou menos na década de 70, de 80, um processo de luta muito ostensivo por parte dos movimentos sociais para garantir que fosse incluído na Constituição de 1988 direitos fundamentais, como, por exemplo, a valorização, né, carreira. Então, você pega o artigo 206 da Constituição, você vai ver no inciso 5, que está lá escrito a valorização dos profissionais da educação enquanto sinônimo de piso salarial, plano de carreira, entrada exclusivamente no concurso público, né? E ainda tinha um outro aspecto que era o regime jurídico único. Ou seja, você já tinha na Constituição de 1988, resultado de um processo de luta, principalmente os movimentos sociais e sindicais, uma política, né, avança no que diz respeito ao que seria a valorização de professores. O que acontece de revés? O que a gente vai ter aí? Um dos primeiros pontos a ser considerado, como é que essa política sofre um revés, e aí o João já trouxe, quando traz o contexto da reforma administrativa, período de FHC, onde vamos ter Bresser Pereira como principal expoente, na época, ministro do MARI, né, que era responsável pela implementação da reforma administrativa. A gente vai ter a aprovação da LDB, que avança em alguns aspectos, mas já traz no seu texto aquilo que se falava antes em plano de carreira, e a ideia era um plano de carreira único para que pudesse estar alinhado em todos os estados, municípios. O que é que vai acontecer? A própria LDB coloca o plano de carreira, né, onde os sistemas de ensino deveriam valorizar os professores, instituindo os seus planos de carreira e estatutos, ou seja, você fragmenta. Então, cada estado, cada município, a partir da sua realidade, vai construir seus planos de carreira. E isso vai ser problemático, e a gente vai ver mais à frente, vou falar por quê, né? E a outra, e estabelece já na LDB, por exemplo, a avaliação de desempenho, né? Então, sem esquecer, uma questão importante, que a própria LDB ela é fruto de um processo de expansão das políticas neoliberais, né, do contexto da década de 90. E aí, esses documentos que são formulados no período, né, FHC, eles acabam refletindo o resultado dessa política, né, neoliberal, essa política que defendia uma redução do papel do Estado, transformando direitos em serviços, repassando para a iniciativa privada o papel de prover esses direitos, né? E isso vai culminar com a emenda constitucional de 98, onde a gente vai ter a consolidação do marco dado, que seria essa reforma administrativa. Então, esse é mais ou menos o que vai ser a década de 90. Com o governo Lula, já no início dos anos 2000, o que é que nós vamos ter em relação, né, vai se configurar, né, aquilo que a gente chama de uma nova política de valorização, que, de certa forma, vai significar avanços, por um lado, mas que a gente também vai ver retrocessos, né? Uma das primeiras ações, né, com relação especificamente à política de valorização, a gente vai ver a ampliação dos cursos de formação, e aí daria um debate sobre a qualidade desses cursos, mas enfim, já não vamos entrar aqui nesse debate. Mas uma das coisas foi a criação do fundo, né, do Fundeb, onde vai ser substituído, né, em 2006, e vai substituir o Fundef. Vamos ter também a lei do piso, em 2008, a lei 11.738, que estabelecia o piso salarial profissional, né, para os professores. A resolução de 2009, para que fosse fixado planos de carreira, e o PNE vai ser aprovado em 2014, vigorando até 2024, a Lei 13.005, de 2014, que nessa lei nós vamos ter 4 metas, onde se estabelecia a valorização de professores. A meta 15, que falava da formação inicial, a necessidade de
garantir formação inicial para os professores, a meta 16, que estabelece a questão da formação em nível de pós-graduação, a meta 17, que seria a equiparação salarial com outros profissionais que ganham do professor com outros profissionais de igual formação, e a meta 18, que são os planos de carreira, a necessidade de adequar ou fazer os planos de carreira. Qual é o grande problema que eu queria trazer rapidamente? Embora a lei do piso seja de 2008, a resolução para fixar as diretrizes para o plano de carreira em 2009 e as metas do PNE para garantir plano de carreira, que vai ser reforçado com o PNE em 2014, nós chegamos em 2020 ainda com um número muito grande de municípios que ainda não têm plano de carreira, não atualizaram e não contempla a valorização de professor. Então, é essa realidade que nós temos no Brasil, porque ao deixar, e aí é o limite da política, ao deixar para que cada estado, cada município faça o seu plano, haja como bem quer, a partir das lutas dos trabalhadores, isso desobriga, por exemplo, os municípios e o estado, para que de fato constitua planos de carreira que garanta a valorização de professores. Por exemplo, nós temos o Sistema Nacional de Avaliação, então, todas as escolas são obrigadas a implementar a política de avaliação em torno do IDEB, o PISA. Então, nós temos sistemas de avaliação, nós temos uma série de políticas que obrigam os municípios a implementar, correndo o risco de sofrer algum tipo de punição, mas o que diz respeito à política de valorização de professores, por exemplo, planos de carreira, a questão da salarial, isso não é colocado pelo governo como uma necessidade, que aí é o limite. Então, é isso que a gente tem, que vai culminar com a emenda constitucional de 95 de 2016, que vai congelar gastos com a educação, investimento social, educação e saúde por 20 anos. E a gente está agora na mesa a aprovação do Fundeb, que vence agora em 2020, e não se sabe como está um debate em torno do aumento da contrapartida da União, mas isso está em debate, ainda não fechou uma proposta para caminhar para aprovação. Então, dentro desse cenário, que eu tentei construir aí, como o capital vem agindo? Então, bem rapidamente, a valorização de professores, ela tem sido discutida e apontada como necessário, tanto pelos movimentos sociais sindicais, de esquerda, mais combativo, mais democrático, quanto pelo setor empresarial. Então, se você olha a OCDE, o próprio Banco Mundial, eles vão defender, o Movimento Todos pela Educação, eles estão defendendo uma política de valorização de professores. Então, eles colocam que a valorização de professores, ela é fundamental, como uma política para melhorar a qualidade da educação. Mas qual é o problema desses organismos quando defendem a valorização? É a concepção de valorização. É uma concepção pautada na responsabilização do professor, atrelada à avaliação de larga escala, PISA e IDEB. Então, toma essas avaliações como uma política educacional salarial para garantir remuneração, através de bonificação e gratificação, e para valorizar o que eles chamam de bons professores. Então, o bom professor deve ser valorizado, E aí, tanto a OCDE como o Banco Mundial e o próprio Movimento Todos pela Educação, eles têm tido uma preocupação, e segundo eles, é preciso atrair, capacitar e conservar os professores eficientes. E quem são esses professores eficientes? O Banco Mundial, ele publicou um livro em 2014. O título do livro é Professores Excelentes, como melhorar a aprendizagem dos estudantes na América Latina e no Caribe. O livro foi publicado por Bárbara Brum e Javier Luque, E esse livro ele vai descrever o desempenho
né, dos estudantes na América Latina e chega à conclusão que o desempenho ele tem sido suficiente. E para conseguir, e por conta disso, o próprio desenvolvimento e o crescimento econômico da região acaba ficando limitado por conta do desenvolvimento educacional. E qual seria o caminho apontado pelo Banco Mundial? Seria qualificar o professor, porque ao qualificar o professor, a qualidade do professor seria fator fundamental para melhorar a aprendizagem. Então, eles dizem o quê? O livro traz 5 temas principais. A importância do professor, a seleção, como é que deve ser selecionada, a preparação, motivação e o desempenho docente. Toda a discussão desenvolvida, né, é que é preciso estimular políticas para o aumento da eficiência docente e essa política, ela vai se pautar nos melhores resultados em exames nacionais e internacionais. Os sistemas devem exercer o controle do comportamento docente com reformas, né, através de reformas, e essas reformas, elas precisam implicar na eliminação da estabilidade do emprego e na remuneração baseada nos resultados. Segundo a orientação do próprio material, a estabilidade no emprego leva os professores a se acomodarem, né, a não serem proativos. Então, isso seria um caminho. E o documento traz uma série de questões que é preciso dar uma olhada com calma. E como resolver esse problema, né? Uma das questões que eu já apontei seria eliminar, né? O que é que eles recomendam? Eliminar a estabilidade no emprego como forma de aumentar a responsabilidade dos docentes e a eficiência em sala de aula, retirar de cena os chamados maus professores, eliminar, né, os professores que não têm bom desempenho, garantir um aumento salarial, não para todo mundo, mas através de bonificação e no plano de carreira atrelado a esses resultados, ou seja, avaliar o pagamento de bonificação apenas para esses professores que conseguirem ter bons desempenho, pegando como referência o PISA e o IDEB, tá? Então, isso é o Banco Mundial. Um outro setor que, no meu entendimento, tem papel fundamental, e aí o Banco Mundial, ele age, né, a gente tem dito, alguns teóricos têm falado que o Banco Mundial, ele tem funcionado, ele não só é indutor de políticas no Brasil, mas ele também tem agido como uma espécie de Ministério da Educação paralelo. E por que eu concordo dessa tese? Nós estamos vivendo um período de pandemia, e só abrir um parênteses aqui bem rapidinho. Jair Bolsonaro aprovou a MP 934 no dia 1º de 2020. Essa MP estabeleceu as normas sobre o ano letivo, como é que deveria funcionar. Seria o seguinte, ele vai flexibilizar os 200 dias letivos e, ao mesmo tempo, manter a obrigatoriedade das 800 horas letivas. O grande impasse que surgiu como dar conta dessas 800 horas letivas. Isso foi no dia 1º/4. No dia 8/4, mais ou menos uma semana depois, ocorreu no MEC uma reunião entre os setores empresariais, todos pela educação, o Banco Mundial e o Conselho Nacional de Educação. É o que ele chama de webinário, ou seja, uma conferência onde esses 3 organismos, MTPE, Banco Mundial e o CNE, foram discutir quais os melhores caminhos para sair da pandemia. No dia 13/4, uma semana depois, a Priscila Cruz, que é uma das representantes, né, diretoras do MTPE, faz uma aparição no Roda Viva, e no dia 22, o CNE apresenta uma proposta de parecer, e no dia 28/4, o parecer do CNE é aprovado com as orientações de como deveria transcorrer o período letivo. E uma das coisas que está colocado as chamadas aulas remotas, ou seja, eles reconhecem a necessidade nesse período de garantir, né, aulas remotas, mesmo reconhecendo toda a
dificuldade do aluno da educação pública, da escola pública, de ter acesso, ainda assim eles defendem as chamadas aulas remotas, né? Então, o MTPE, só para dizer como é que eles têm sido indutores de política, né, e agindo por dentro do MEC. Então, nesse processo, o MTPE, ele também, dentro das suas bandeiras de luta, ele vai ter também a valorização de professores. Então, eles colocam o magistério como essencial, né, a formação, a valorização de professores como essencial para garantir a melhoria da educação pública. Só que, ao dizer isso, na verdade, o que o MTPE faz é jogar nas costas de professores a responsabilidade, sem considerar o entorno, sem considerar as questões como condições de trabalho, questões como a formação, questões como carreira. Porque, na verdade, ao colocar responsabilidade nas costas do professor, ele responsabiliza pensando no desempenho individual de cada estudante. Então, negar a possibilidade de articulação de uma categoria organizada com pensamento intelectual. Então, o MTPE, ele produziu, em 2018, fez uma pesquisa junto ao IBGE, com o título Profissão Professor, em 2018, e vai divulgar. E lá foi um diagnóstico que eles fizeram, né, apresentando as dificuldades, né, e ressalta os mesmos princípios do Banco Mundial para a educação, né? Então, eles acreditam que é preciso melhorar, valorizar o professor, é preciso garantir melhores salários, mas sempre pensando na política de bonificação, né, a partir das avaliações de larga escala. Em 2019, eles lançaram um outro material, que é intitulado Política Nacional de Valorização e Profissionalização Docente, tem 56 páginas, e lá eles fazem um diagnóstico. Eu não vou expor aqui, só fazendo uma síntese. Eles trazem alguns pontos desse documento, como tornar a carreira atrativa, como atrair o jovem do ensino médio que tem melhor desempenho. Então, na ótica deles, deveria ter uma política onde o próprio Enem servisse para atrair alunos com melhores notas, a formação inicial de professores, o ingresso, o estágio probatório, a remuneração, a rotina e a formação continuada. Então, ele vai trazer esses pontos. E a síntese desse documento qual é a proposta do MTPE articulado com o Banco Mundial. Ele diz o seguinte: a carreira do bom professor deveria ser pautada no mérito, pelo desempenho do professor, por sua formação e capacidade de formar alunos. Nesse sentido, a proposta é motivar a carreira docente para que as redes de ensino municipais e estaduais vinculem o resultado do IDEB ao pagamento de bônus para professor. Então, essa é a política de valorização de professores. Isso vai ter impacto, né, na Bahia especificamente. Eu não vou me ater agora e deixo para, se houver tempo, a gente fazer, né, especificar alguns lugares, né? Ok. Obrigado, Vânia. Obrigado, João. Agora foi, né? Bem, eu acho que agora a gente pode tentar já esse formato de mesa, né? Em que a gente não tem o público para debater, deixa a gente um pouco fora da referência, então a gente tenta garantir tudo que é possível garantir numa fala, enfim. E isso, de certa forma, também acaba deixando a gente mais à vontade, por um lado, na fala, mas na segunda rodada, um momento mais curto. Eu vou pedir que nessa segunda rodada nossa, que a gente faça pontuações daquilo que vocês avaliaram que ficou pendente na apresentação. Eu teria muitas, né? Mas não vai dar tempo. Eu vou tentar ser um pouco sintético e já irmos para as considerações finais. A gente pode fazer no mesmo formato, né? Eu começo com minhas considerações, depois João, depois Vânia. Pode ser? Eu queria só chamar a atenção, que eu deixei passar batido na minha fala, que é o seguinte: o sistema S, eu acho que é um grande exemplo da articulação, e aí capitaneado, tem na frente a CNI,
com outros setores do capital. Então, ali tem setor do capital industrial, do setor de transporte, do comércio. Então, e o Sistema S é um robusto sistema de serviço social, né, patronal, e que durante muito tempo participou da formação, da conformação da classe trabalhadora. E ela teve um impacto muito grande no Pronatec, né? Então, que a gente acabou colocando. Uma outra coisa que eu acabei também não citando, que eu queria chamar a atenção, que é o movimento. Lembrando que a CNI, a partir de 2000, na própria fundação do MTPE, ela faz parte do MTPE, né? E um dos industriais, que é o Gerdau, é o primeiro presidente do TPE, né? Então, isso já mostra também um pouco da conformação, que ela faz um movimento para dentro, mas também ela precisa fazer um movimento para fora, com os outros setores do capital, para não perder a sua parcela de dominação da hegemonia, porque a partir do século XXI, se alguns autores, como Rodrigues, vai dizer que o TPE, a CNI, ela era considerada moderno príncipe industrial e da própria burguesia, né, no século XX. No século XXI, pelo menos na educação, ela tem que dividir essa tarefa aí com o Todos pela Educação. Caberia uma investigação maior, né, mas aí eu acho que a gente também não está no processo ainda de investigação, a gente não vai se deter isso. Mas a agenda legislativa, né, que a CNI, ela tem muito clara, todo ano ela formula um documento que é a agenda legislativa, aquilo que ela precisa para que supostamente a indústria ande, e como é que ela faz isso se movimentando com o Congresso Nacional, né? E aí se movimenta com o Congresso Nacional a partir da cobrança do que é o financiamento de campanha, então ela tem interferência direta no financiamento de campanha, como daquilo que é uma pauta da burguesia, setores da burguesia para o Estado brasileiro. Então ela tem um canal muito direto, inclusive com deputados e senadores que são vinculados por financiamento de campanha, que aí tem a ver com lobby e com financiamento, né? Uma outra coisa que aí também muda a conformação da intervenção da CNI, que Vânia traz, que é justamente a possibilidade agora do Fundeb. Então, com o Fundeb estabelecido, a CNI ela começa a olhar também para a educação básica de uma forma mais carinhosa, digamos assim, do ponto de vista do financiamento. Inclusive, muda o seu sistema de ensino, né? Então, isso dá um significado importante, e a partir de 2011, aquilo que se chamou de apagão de mão de obra, força de trabalho, né? A partir do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, como ela se coloca como uma parceira para instituir o Pronatec, né? Então, ela tem uma parcela muito grande. A terceira coisa que eu queria chamar a atenção, que é o financiamento, né? Então, no financiamento, além do Pronatec, além da disputa no ensino médio, que vai culminar aí com o itinerário técnico profissional, tem uma mudança aí no FIES. Então, o FIES agora também é possível financiar vagas da educação técnico profissional. Ela cria seu próprio subsistema e ela também vai disputar esse financiamento do FIES na educação técnico profissional, inclusive com aumento de cursos de ensino superior para tecnólogos, né? Então, a CNI, ela entra com força nisso. E cria o seu próprio sistema de ensino superior, a Faculdade SESI, enfim. Aqui na Bahia, nós vamos ter o Cimatec, que tem uma ligação direta com o polo petroquímico. E, por fim, como é que ela... porque, assim, ela entendia, em certa medida, em 2004, no documento de 2004, de que as instituições de ensino superior públicas, elas eram importantes na medida que garantia a excelência da produção científica, e aí era um movimento em torno da educação, da mercadoria educação, né? Como as universidades elas podem formar força de trabalho qualificada. De 2011 em diante, eu posso estar equivocado quanto à data, mas tem um movimento aí que a própria CNI ela já vai deixar de lado isso. Por quê? Porque ela já entende que o próprio ensino superior ela pode ser melhor mercantilizada, né, a partir do ensino privado, que ela vai disputar. E para fechar, vou tentar ser bem sintético para dar o espaço aos companheiros aí, que é como ela dissemina as suas informações. Então, tudo que o João Paulo veio colocando, da inovação, do empreendedorismo, a CNI, por meio do IEL, já vinha colocando lá no início do século XXI, por meio das empresas juniores,
a ideia do empreendedorismo via empresas juniores. Essa é uma primeira consideração, que ali é o tubo de ensaio do empreendedorismo, né? Ou melhor, de potencializar. E na sua fase atual, que eu queria chamar a atenção, que tem a ver com a inovação, João, que é um projeto chamado Indústria 2027. A gente precisa investigar um pouco mais para não incorrer em erros, mas qual é a proposta da Indústria 2027? Começa em 2017, vai até 2027 a proposta, que é mapear as demandas do mercado, das indústrias, para a introdução de inovações disruptivas, que são inovações que conseguem mudar significativamente a produtividade. E isso feito em parceria com instituições públicas de ensino superior, o Instituto de Economia da UFRJ e a Unicamp. Então, ela abandonou, mas nem tanto o ensino superior público, né? Porque ela sabe que ali são centros de excelência, ali está a ponta da produção, né? Então, partindo desses elementos, eu queria agradecer pela oportunidade, né? Já fechando, e dizer que para o próximo período vai necessitar de nós um esforço muito grande de estar mapeando esse movimento do empresariado e de ter também, né? Acho que é a nossa tarefa de estar se antecipando, de estar tanto pela denúncia como também pela defesa da universidade pública, a defesa do ensino público, a defesa da carreira, daquilo que a CNI vem tentando, junto com outros setores do capital, destruir, a partir da reforma administrativa, da reforma tributária, da reforma da Previdência que passou, da ampliação da reforma trabalhista. É isso, forte abraço, passo agora para João Paulo. Vou pedir agora que nessa segunda rodada a gente seja um pouco mais breve, né? Vou ser bem breve mesmo, assim, não vou... Eu acho que da minha fala eu já consegui dar conta das coisas que eu queria. Eu só queria fazer algumas conexões, né, até para a gente pensar numa síntese. Eu ia pegando um pouco a fala de Vânia, né, e aí isso fica muito claro, né, se a gente considerar a maioria dos níveis da educação, né, se a gente pegar a educação básica, ensino superior, profissionalizante, tem um aspecto que é interessante, que é a relação da avaliação com o financiamento. Eu acho que a Vânia destaca bem isso, né? E como professor, ele passa a ser um dos aspectos centrais desse aspecto da avaliação, né? A Vânia citou uma questão muito interessante, que é a questão das avaliações em larga escala, né? Como esse uso indiscriminado das avaliações em larga escala, ele é utilizado não para avaliar, por exemplo, as redes de ensino, é utilizado para avaliar o professor. Então, a conclusão mais fácil que se chega é se, por exemplo, as notas do IDEB não estão conseguindo crescer, é culpa do professor, o professor que é incompetente, que não está... Então, a retórica, né, os dados, eles acabam dizendo aquilo que a gente quer dizer, né, a gente aperta eles e a gente vai manipulá-los para dizer o que a gente quer, que é justamente o ataque ao professor enquanto funcionário público. Isso fica bastante nítido, né, na própria fala de Vânia, e como essa vai ser uma tendência. O funcionalismo público hoje é um dos polos centrais do ataque dessa desconstrução dos direitos, né, inclusive dos serviços enquanto direitos. É importante que a gente, como o Edson destaca, a manutenção do alerta e da intensificação das lutas para que isso não aconteça, né, que aí a gente percebe que o serviço, trabalhadores informais já não tem quase direito algum, né, depois da reforma trabalhista, e agora o foco do ataque é justamente o funcionalismo público, né. Então, é importante a gente destacar e manter o alerta enquanto intensificação das nossas lutas. E aí eu concluo minha fala, eu agradeço a oportunidade de estar dialogando com vocês, né, a gente não tem tanto tempo de fazer esses diálogos, mas é sempre importante estreitar os laços de nossas pesquisas e também se ajudar naquilo que é possível, do diálogo, da pesquisa, do auxílio aos toques, onde a gente pode melhorar e avançar. Então é isso, concluo minha fala. Ok, a gente sempre tem muita coisa para falar, né? Mas eu vou tentar aqui ser bem breve. Eu queria tocar em 2 pontos. Primeiro é como essa política ela se materializa nos estados e no município. Vou pegar só o exemplo da Bahia de modo muito pontual, né? Nosso estatuto é de 2002. Nós não tivemos, mesmo com a mudança do grupo político, que antes era
era o carlismo, e nós tivemos, desde 2007, quem assume é o governo do Partido dos Trabalhadores, nós não tivemos uma reformulação do nosso Estatuto do Magistério. Então, o nosso Estatuto ele é de 2002, e ele ainda mantém, por exemplo, cursos de certificação como possibilidade de ascensão à carreira, o que fragmenta, e muito, a própria carreira, né? E pior do que isso, a partir de 2012, quando nós tivemos uma greve de 115 dias, a maior greve do Estado, o que é que aconteceu? A partir dali, o governo passou a fornecer cursos para que houvesse reajuste na carreira, reajuste salarial. Então, qual é o grande problema? Primeiro que você não contempla todos os professores, então, geralmente, quem faz esses cursos, eu não vou entrar nem no mérito da qualidade dos cursos, que aí é um outro problema e daria um debate, mas, em geral, esses cursos só pode fazer, ficam de fora, professores em estágio probatório, professores aposentados ou que estiverem afastados, ou seja, só pega uma parte dos professores da rede. Então, esse é um problema. E, pior, a partir de 2015, nós estamos aí, vai completar 6 anos sem reajuste, que a gente chama reajuste linear. Ou seja, o governo não cumpre a lei do piso, então a gente passamos durante um período muito grande com reajuste específico a partir de cursos, que é um outro problema, mas que daria um outro debate. É só para a gente ver como é que essa política de fragmentar, de bonificação, de fragmentação, ela tem se materializado na rede estadual. E aí, é importante, para fechar minha fala, eu queria trazer até o que é necessário a gente defender, como professores. Desconstruir essa ideia, principalmente do BM e do Todos pela Educação, de que é preciso atrair jovens que tenham notas, porque, uma vez, não é fácil passar no concurso. Vamos pegar a realidade de nós 3 aqui, 2 doutorandos e um doutor. Nós 3 estamos professores da educação básica de Feira de Santana. Ou seja, nós temos uma rede com um quadro extremamente qualificado. As nossas condições de trabalho não permitem, quase nunca permitem fazer um trabalho que tenha para o qual nós temos o preparo. E a rede não faz nada para nos manter, na verdade, nela. Então, ao invés de pensar em atrair o jovem do ensino médio por meio do Enem, por que não se pensar em como manter os professores com nível de qualificação, de formação, de mestrado e doutorado nas redes? Então, o que acontece quase sempre é a expulsão desses profissionais, Então, eu queria trazer isso, e para fechar, eu queria trazer o que Leda Scheib fala, que é necessário uma política consistente, que integre uma sólida formação inicial e continuada, não pode ser faz de conta, que, de fato, melhore as condições de trabalho. Então, as nossas escolas precisam olhar as condições de trabalho, infraestrutura, material didático, e, por fim, a remuneração e a carreira. Sem pegar esse tripé, pensando numa efetiva e séria política, ou seja, a valorização do magistério enquanto uma política de Estado, se a gente não olhar isso com a seriedade que merece, com certeza vamos ficar mais um tempo aí sem efetivamente ver valorização de professores e muito menos qualidade da educação. Era isso, queria agradecer a oportunidade aos camaradas, e dizer que foi muito bom esse momento aqui para a gente. Ok, pessoal, acho que encerramos aqui a nossa participação, por meio da mesa no Congresso da UFBA. Mais uma vez, agradecer ao João, Paulo, a Vânia pela contribuição. Eu acho que dá um bom guia aí de orientação para a gente fazer discussões futuras, por dentro do MTE. Nós somos professores de uma mesma rede de ensino, da rede municipal, acho que abre campos aí, enfim, e para depois nós fazermos um balanço, nós agradecemos e desejamos que o Congresso ele siga um curso aí que a gente possa aproveitar ao máximo as mesas, as discussões. É isso, pessoal, um forte abraço e até a próxima.